deputado. Seja bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência. Bom dia a todos, bom dia Camila, a todos vocês aqui. Muito obrigado por mais este espaço para a gente falar um pouco de política, falar um pouco da nossa cidade, do nosso estado. A gente que agradece, deputado, a disponibilidade mais uma vez, agradecer também a todo o pessoal aí da assessoria que conseguiu aí essa agenda pra gente, né, Panoc? Deputado, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho dessa reunião da qual o senhor participou nessa semana em Brasília, né? A gente está acompanhando já há algum tempo e com muita apreensão, principalmente o pessoal que mora ou o pessoal que circula muito, né, na região ali da MT 251, no Portão do Inferno, moradores de Chapada dos Guimarães. Nós tivemos na última semana uma obra, né, anunciada pelo governo do estado para tentar resolver aquele impasse ali, desmoronamentos, enfim, situação que prejudica muito a cidade de Chapada. E eu queria que o senhor falasse, né, das impressões que o senhor teve a respeito dessa reunião com o IBAMA para tratar desse assunto. A gente teve a oportunidade de conversar com o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, um pouquinho antes da reunião, né? O senhor participou. Como é que vocês saíram aí desse encontro? As impressões são positivas nesse momento, deputado? Olha, a impressão é positiva. A única coisa que nós ficamos preocupados é que eles não dão prazo, né? E o nosso problema ali, principalmente para a economia de Chapada, para os estudantes de Chapada, para a comunidade de Chapada, é o tempo. Nós estamos ali, os primeiros desmoronamentos aconteceram em dezembro, nós já estamos em abril, né? O governo, apesar de todas as reclamações, algumas delas justas, o governo agiu rapidamente, ele conseguiu encontrar uma solução, né? Na realidade foram 10 soluções apresentadas e escolheu a que tivesse o menor prazo de execução, um custo considerável também, não dos menores, mas também não dos maiores, e que tivesse um menor impacto ambiental, né? Essa foi a colocação que nós fizemos lá, o IBAMA. Na realidade, o ICMBio estava com uma impressão ruim, porque só mostraram para ele que possivelmente saiu na imprensa e foi o que o governador mostrou, que foi aquele vídeo, né, em que aparece o morro sumindo, né, sem falar das propostas, do porquê que chegou naquele momento. Então, a primeira impressão do ICMBio não foi boa, assim colocada pelo presidente do IBAMA. Mas ele falou que pessoalmente iria procurar o presidente do IBAMA, do ICMBio, que é o Mauro, e explicar pessoalmente para ele, porque assistiu com muita atenção ele, 2 técnicas do IBAMA que fazem o licenciamento, porque aí é bom explicar para a comunidade. O ICMBio autoriza e o IBAMA faz o licenciamento. Então o licenciamento já está em andamento, e é isso que ele não deu um prazo, né? Ele falou que vai dar prioridade, mas não deu um prazo. E ele ia conversar com o ICMBio para dar a autorização. Então está trabalhando nas 2 pontas, né? Mas eu que sou engenheiro, eu tenho certeza que essa proposta é uma boa proposta, talvez seja a melhor proposta de todas as que foram colocadas lá. Ele fez alguns comentários, o presidente do IBAMA, entre elas, falando, olha, falaram que ia ter túnel não passa. Quer dizer, então, se fosse escolhida uma outra, das 10 propostas, 3 falavam em túnel. Talvez já teria um não logo já de cara, não então, né, logo deputado? de cara. O que pode acontecer é que mude alguma coisa, o que seria ruim, mas não seria desastroso. Nós adaptaríamos e faremos. Mas precisamos esperar, então, para ver se o processo será esse. Mas foi uma pressão grande em cima deles, no sentido político. Estavam lá senadores, deputados estaduais, deputado federal, quer dizer, uma bancada inteira, mostrando, o prefeito de Chapada mostrando a importância da obra e a necessidade da obra. Agora, deputado, a gente sabe que essa situação também causou ali, né, uma discussão em relação à questão econômica de Chapada dos Guimarães, né, dada a característica de Chapada em relação ao turismo. Ao conversar com o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, ele até citou a possibilidade, né, tá analisando criar uma espécie de auxílio, um pacote de socorro. Ele defendeu isso. Na sua avaliação, seria um bom caminho? Qual a sua avaliação da questão econômica de Chapada dos Guimarães atingida ali diretamente por essa questão do Portão do Inferno? Primeiro, a situação é grave, é gravíssima, sem dúvida nenhuma. Não vem só do Portão do Inferno. Quer dizer, foram feitas 2 obras importantíssimas para a Chapada, que aliás mudaram a cara de Chapada dos Guimarães, que foi a praça e foi a Rua Coberta.
Essas duas obras transformaram Chapada, na minha opinião. Todo mundo está melhorando seus estabelecimentos, está melhorando fachada, está melhorando tudo, mas tudo que vem para melhorar causa um impacto para chegar nesse ponto. E as obras foram mais de 1 ano de obra. Quando as obras concluem e fica uma maravilha, inaugura, vem esse a BO, questão, né? do BO na pista. Então a economia de Chapada está muito comprometida. Eu tenho casa em Chapada, eu serei um morador de Chapada no futuro o tempo todo. Mas estas casas de veraneio, elas têm, cada uma delas tem pelo menos 1, 2 funcionários. Essas pessoas também demitiram parte desses funcionários, ficaram com um só, porque não estão indo, porque diminuíram a ida para lá. Então, se lá tem 2.000 casas de veraneio, possivelmente são 2.000 pessoas que perderam o emprego. Os empreendimentos também, durante a semana, praticamente zerou. Certo? Final de semana diminuiu 40%, 50% o movimento. Né? Tem estabelecimentos lá que fazia day use, que é passar o dia. Passar o dia durante a semana, ninguém vai mais almoçar em Chapada e volta, jantar em Chapada e volta, isso acabou. Né? Então, isso realmente é grave. No dia da apresentação do documento, eu fiz um pedido ao governador. Eu falei, governador, o senhor estruturou muito bem a Desenvolve MT, inclusive criando um fundo de aval que nós aprovamos na Assembleia, que são mais de 100 milhões de reais em fundo de aval. Nós podíamos desenhar um projeto, eu ajudo, né, com a experiência de ter sido secretário, de ter trabalhado nessa área há bastante tempo. E aí eu queria pedir autorização do senhor para, junto com os secretários, a gente e a Desenvolve trabalhar isso. E a reação do governador foi espetacular. Ele disse, pedido feito, pedido acatado. Secretário Velaton, secretário César Miranda, junto com o deputado Avalone, vão lá na Desenvolve fazer isso. Eu já fui, liguei para o César Miranda estava indo a Brasília, autorizou que eu e o Velaton sentássemos com a Mairã, nós sentamos, já desenhamos um projeto, a Mairã está estruturando este projeto pela Desenvolve. Eu já adiantei, porque acabei indo nessas reuniões do IBAMA e do STF, lá sobre o transporte zero. Nós fomos a Brasília, fiquei um dia inteiro junto com o governador, discuti muito com ele, gostou de algumas partes, outras partes ele sugeriu algumas mudanças. O Fábio Garcia já sentou com a Mairã posterior a isso. Nós queremos trazer, além da Desenvolve, outras linhas de crédito através de outros parceiros, como o Cicobi, Sicredi, para ajudar. Lá nós temos um problema que as pessoas estão com o nome com dificuldade, porque não conseguiram pagar suas contas, então nós temos que fazer um projeto que atenda a isso. Né? Então nós temos que ter uma carência maior, porque enquanto estiver em obra vai continuar o problema. Sim. Então nós não sabemos se a obra vai ser 4. A proposta é o dia que tiver a licença vai ser 4. Então tem que ser alguma coisa acima de 8 meses de carência. Quer dizer, são várias coisas que nós estamos estudando para levar ao governador, né, para que isso seja aprovado. Então nós vamos trabalhar muito nessa área e dar um suporte para que esses empresários, a comunidade lá, tenham uma ajuda. Para além dessa questão, deputado, que o senhor citou a possibilidade já, né, até por meio da Desenvolve MT, dessas linhas de crédito, né, e outros parceiros. Para além disso, foi discutido algo no sentido de, e aí me corrija se eu estiver equivocada na forma de falar, algum tipo de isenção de imposto, algo nessa linha, um plano mais robusto também, de fato, para ajudar o município de Chapada nesse momento? Ou vocês se concentraram nessas questões, por exemplo, das linhas de crédito mesmo? Na realidade, incentivos nesse sentido não tem muitos do Estado, porque são pousadas, pagam ISS, IPTU, esse tipo de instrumento que são todos do município. Né? O Osmar participou também de vários momentos da reunião que fizemos em Brasília. Nesses momentos que nós ficamos juntos, eu e ele, nós conversamos bastante sobre esses assuntos também. Ele está muito preocupado, ele criou um fundo com uma intenção, mas esse fundo não vai conseguir atingir o que ele pensou, mas esse fundo talvez possa receber emendas parlamentares nossas, dos deputados que têm casa lá. São muitos deputados que vivem na Chapada, que têm base na Chapada. Então nós podemos ajudar também dessa forma, através desse fundo. Então assim, vamos pensar de uma forma global,
Chapada precisa de ajuda, os empresários precisam de ajuda, os estudantes precisam de ajuda. Os estudantes estavam dando uma volta de 220 quilômetros para vir estudar, é um absurdo. Quer dizer, agora está tendo uma passagem, mas ainda complicada. Então, são muitos assuntos, nós precisamos de uma visão para a Chapada, e a decisão é termos essa visão, estarmos juntos, procurando soluções. Deputado, quando o senhor cita ali, né, que agora é esperar, né, porque o que foi possível fazer do ponto de vista do governo do estado, né, a própria bancada de Mato Grosso foi lá, conversou, é um espaço, mas nesse intervalo é possível, por exemplo, ainda que o estado e a própria bancada possa fazer novas tratativas, junto inclusive ao próprio ICMBio, no sentido de viabilizar, de certa forma, com celeridade essas aprovações ali? Tem outras aprovações que são importantes a médio e longo prazo que precisam ser tratadas, né? Uma delas, existe um ERIMA que foi feito para a duplicação desta estrada. Né? No governo do Pedro Táxi ainda, o secretário Marcelo Duarte, naquela época, chegou a fazer 2 audiências públicas já sobre a duplicação da estrada. Quer dizer, porque a 030 é importante, já está com emenda parlamentar, emenda feita pela Assembleia, aprovada pelo governador para fazer os projetos. Os projetos já vão ser feitos durante esse ano, mas imagina, se a licença para fazer uma mudança no Portão do Inferno não tem prazo, imagina uma obra que vai passar por uma estrada daquele porte. Seria maior, né? Então, assim, a licença talvez para 1 ano. É coisas assim que, infelizmente, absurdamente, mas infelizmente é assim que funciona, né? Então, assim, mais rápido teria que ser um ERIMA que já está lá há 10 anos e que nós precisamos agilizar. Nós cobramos isso também lá em Brasília. Essa duplicação é fundamental porque aí também ela atende todos os empreendimentos que já existem na estrada de Chapada. Fazer uma estrada que vai sair depois de Chapada comprometeria esses empreendimentos, né? Então, a duplicação com uma outra estrada seria uma coisa que contemplaria tudo, né? Todos os segmentos e todo mundo. Também uma estrada que passa para depois de Chapada vai ter também o trânsito todo que faz de Campo Verde, daquela região, e que vem para Cuiabá, que nunca mais passaria por dentro de Chapada. Também traria um comprometimento para o comércio lá. Então, o Chapada tem que ser atendido por uma pista dupla. E não tem problema nenhum ter uma pista dupla. Por que pode, dentro de um parque, ter uma pista simples e não pode ter uma pista dupla? Não tem sentido, né? Ou você pode passar ou você não pode passar. Passar da melhor maneira, com menos morte, menos acidente, menos transtornos. Mais segurança. Então, mais segurança. Então, nós temos que trabalhar agora, se não foi feito antes, nós temos que pôr foco em Chapada e nas estradas. O governo está fazendo alternativas por água fria. É melhor que por Campo Verde, mas ainda aumenta 70 quilômetros, 60 quilômetros, mas são alternativas. Então o governo está fazendo essas alternativas, então ele está andando, provavelmente até o final do ano já esteja concluída ou quase concluída. Então tem várias alternativas que estão sendo trabalhadas pelo governo do estado e que nós todos estamos em cima. Perfeito. 8h29, a gente está conversando nesta manhã com o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB, falando nesse primeiro momento aí sobre essa reunião que aconteceu em Brasília para tratar aí dessa discussão, uma solução que possa pôr fim ali a esse problema de forma mais célere na MT-251, mais precisamente na região do Portão do Inferno. Deputado, a gente precisa fazer uma pausa obrigatória nesse momento para o repórter CBN, é um intervalo bem rápido, mas a gente retorna também para falar sobre outras pautas e um pouquinho também sobre política, processo eleitoral desse ano. Sigam conectados conosco e a gente já retorna. Quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, de volta aqui na CBN Cuiabá. Nessa manhã a gente está conversando com o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. Deputado, antes da gente falar um pouquinho sobre política também, eu queria só que o senhor trouxesse também a impressão do senhor para a nossa audiência. Nós acompanhamos e o senhor esteve por lá também na audiência de conciliação da pesca ali, né? Da audiência de conciliação, aliás, que trata do projeto da Lei do Transporte Zero no STF. A gente viu que os ânimos ficaram exaltados por ali, o ministro se sentindo incomodado e também classificando como desrespeitosas algumas alegações ali da empresária Nilma Silva, que é a esposa do deputado Wilson Santos. Ele acabou encerrando aquela audiência sem uma conciliação. Ele disse que vai pedir ali, né, o posicionamento da Procuradoria-Geral da República antes de se manifestar a respeito deste tema, ainda que sem entrar no mérito daquela discussão toda, né? Mas acho que esse episódio ficou muito ruim
para Mato Grosso ou muito ruim para o segmento da pesca? Que impressão também que o senhor saiu dessa audiência e os próximos passos a partir de agora também, né? É só aguardar essa decisão do ministro, porque ele deixou muito claro que não vai abrir mais para manifestações, né, e propostas que poderiam ser apresentadas pelos interessados nesse tema. Primeiro, eu gostaria de dizer que o ministro André Mendonça me surpreendeu. Pela sua ponderação, educação, uma pessoa que se posicionou sem nenhum tipo de arrogância que às vezes as pessoas esperam de uma autoridade do porte de um ministro do Supremo. Ele foi muito simples, muito tranquilo e mostrou claramente que queria tentar uma conciliação. Tanto é que ele falou assim, olha, gente, vamos tentar só nos pontos que é possível conciliar, né? Os outros pontos que são de mérito, previdência, outras coisas, deixa que eu vou decidir. Agora, o que der para conciliar aqui, então ele começou, vocês estão pedindo 4 espécies a mais, são 12 que estão restritas, pode baixar para 8, governador, o senhor aceita diminuir? Então ele foi muito objetivo, foi muito nessa linha e a coisa estava indo bem. Vamos dizer assim, estávamos evoluindo. Caminhando, nisso, né? E aí quando entrou esse tipo de discussão, que ele também tolerou, porque ela não tinha representatividade naquele momento ali, o ministro até pediu para saber se ela tinha uma procuração e tal, porque uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal, até para sentar ali na mesa de discussão, tinha que ter uma inscrição prévia, uma série de coisas. Na primeira conciliação eu não pude sentar porque não fiz a devida inscrição, né? Então eu tive que ficar fora, sem participar, sendo presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Que participei de todo o processo. E a gente entende tudo isso. Mas ele, mesmo não tendo a procuração, mesmo não estando ali oficialmente representada da forma como legalmente precisava, o ministro abriu a palavra. E realmente ela foi extremamente desrespeitosa com a forma de colocar. E o ministro se irritou muito. E o que eu me preocupo com isso, Camila e ouvintes, é porque isso é um sintoma que nós estamos sentindo na nossa sociedade com essas discussões do jeito que elas estão. Esse desrespeito feito lá no Supremo Tribunal Federal, nós estamos vendo nas discussões em grupos de WhatsApp, do dia a dia, dentro das escolas, são exemplos como esse que tem que ser mostrar nossa indignação, certo? Porque todo mundo, e o ministro falou lá, tem que saber que nós conquistamos na democracia o direito à voz, o direito de falar. Quem representa pescador vem aqui com o direito de falar no Supremo Tribunal Federal, como tem que ser. Todo mundo tem direito a falar, mas nós temos que ter responsabilidade, respeito na nossa fala. Então assim, e isso em todos os segmentos, né? É aluno desrespeitando professor, é irmão desrespeitando irmão, é todo mundo saindo, quer dizer assim, nós precisamos fazer um trabalho, todos nós, de entender que a vida, nós podemos pensar diferente, e é até bom que pense, né? Mas nós temos que entender que tem que ser feito isso com muito respeito, muita educação e tratar dos assuntos. Você pode ser firme, você pode ser incisivo, mas você tem que ser respeitoso. Quer dizer assim, então é isso que a gente tira daquelas imagens que foram muito ruins, né? E que não permitiu uma conciliação que talvez fosse possível, né? Porque, veja bem, o ministro conseguiu que uma lei que não permitia transporte e não permitia pescar nada, que o governo entendesse, a Assembleia entendesse e abrisse o Pacu, o Pacupeva e outras coisas. Então houve um avanço grande no projeto. Poderia avançar mais? Poderia, né? Mas não foi possível por uma falta de respeito colocada de uma forma que não deveria ter sido posta lá. Pode começar. 8h41 minutos. Você também aprecia. Deputado, eu queria aproveitar também, a gente está num momento muito decisivo, né? Essa semana termina aí a janela partidária. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente também, para aqueles vereadores que estão no mandato, né? Me corrija se eu estiver equivocada. O PSDB ganhou já agora 2 novos vereadores aqui na capital, Rodrigo Arruda e Sá, Rogério Varanda. Tem mais gente mudando? Como é que tá aí? Até amanhã alguém mais pode chegar no ninho? Como é que tá aí a articulação do PSDB? Janela tá se fechando. Na realidade, até sábado ainda até pode, sábado, né? Porque você pode fazer lá dentro do tribunal, o tribunal com certeza vai estar aberto até no sábado, se não tiver, você pode fazer online, né? E a movimentação está sendo muito grande. Graças a Deus, o PSDB está crescendo muito nessa janela partidária.
São mais de 50 vereadores com mandato que estão vindo para o PSDB, certo? Então, assim, vamos perder alguns, mas não chega provavelmente a 20 vereadores. Então, nós temos 100 vereadores hoje, nós vamos chegar a 130, 135 vereadores. Então, é um salto grande, realmente um salto grande. Só em Cuiabá, que nós tínhamos um vereador, que era o Renivaldo, vem o Varanda, vem o Rodrigo, e se a gente considerar o Ricardo Saad, que hoje está como vereador e que substituindo o Renivaldo, e a Maria Valone, que ficou 1 ano como vereadora, você vê que nós temos um corpo hoje forte. Agora, não basta para uma boa chapa de vereador você ter só as cabeças fortes. Você tem que ter um corpo todo forte, né? Você tem que ter uma chapa equilibrada, em que todos tenham condições de estar disputando, ou a maioria condições de estar disputando, e aqueles que não conseguirem chegar tenham um espaço dentro do partido. Por isso que o PSDB está crescendo tanto. Vou dar alguns exemplos para você. Nós fomos eleitos no PSDB e Cidadania, que eu passo a falar agora não como PSDB, mas como Federação PSDB e Cidadania. Nós elegemos 2 deputados, eu e o Faisal. No primeiro ano, assumiu até o 6º suplente. Então, veja bem, um deputado como Gilmar, que teve 2.000 e poucos votos, lá de Canarana, assumiu como deputado. Com isso, ele ficou 1 mês na casa, ele trabalhou e agora provavelmente será candidato a vice-prefeito lá em Canarana. Então, a Sheila teve 5.000 votos, assumiu uma mulher que fez um trabalho fantástico lá. Quer dizer assim, então assim, o PSDB dá espaço para as pessoas. Em Várzea Grande nós tínhamos 2 vereadores. Está assumindo agora o 8º suplente, que teve 200 votos. Então assim, as pessoas participam do processo. Nós nos reunimos, nós conversamos constantemente, nós formamos um grupo, nós podemos chamar de família PSDB, família Cidadania, família Federação. Então isso está fazendo crescer. Na Várzea Grande nós tínhamos 2 com mandato, agora temos 4 com mandato. Vai ser, sem dúvida, a maior bancada na Várzea Grande. Em Cuiabá nós tínhamos 1, hoje temos 3, se considerar Maria e Ricardo, nós vamos ter a maior bancada em Cuiabá. Assim, então o partido está crescendo. E candidatos a prefeito, nós vamos ter em mais de 40 municípios. É um crescimento fantástico. E chapa de vereador, chapa completa de vereador, porque não pode ter mais coligação, então você tem que montar a chapa inteira. Em Cuiabá são 28 nomes, no interior, dependendo da cidade, vai de 9 até 23, 22 chapas. Nós temos 112 chapas montadas em 142 municípios. Então assim, o partido vai crescer bastante. É um momento importante, nós temos feito um bom trabalho nesse sentido e isso mostra com que o PSDB vai estar disputando também os cargos majoritários nas maiores cidades, os cargos majoritários em Mato Grosso em 2026 e para presidente da República em 2026 com Eduardo Leite, que é o candidato único do PSDB hoje e é uma unanimidade dentro do partido. Agora, deputado, há de certa forma uma discussão, né, entre próprio candidatos e há especialistas também que diz que uma entrada de vereador já com mandato em um determinado partido, ele acaba afastando outros virtuais candidatos da chapa. O senhor também tem essa visão, tem essa preocupação? Há esse perigo sim, sem dúvida nenhuma. Por isso, nada no PSDB é feito sem escutar todo mundo, né? Ontem mesmo nós fizemos uma reunião, haviam mais 2 vereadores que queriam estar vindo, né? E que a chapa entendeu que não tinha espaço. Falou, não, se vier, nós vamos perder pessoas que não acreditam que vão ter chance com a vinda de mais 2. Então, os que vieram, lembrando que o Rodrigo ele já estava no Cidadania, ele só saiu do Cidadania e veio para o PSDB. Então, o aumento mesmo na chapa foi a vinda do Varanda. Né? Então, assim, mas isso está sendo feito apenas com o consentimento da chapa, não é uma imposição da executiva, da estadual e muito menos da municipal. Nós temos sentado, conversado e tal. A reunião de ontem, na assinatura da ficha dos 2 vereadores, mais 2 da juventude que vieram para ser candidato também a vereador, nós tínhamos lá mais de 70 pessoas, 100 pessoas dentro do diretório, que é uma sala mais ou menos do tamanho dessa que nós estamos aqui. E é uma alegria, uma festa democrática, com mais de 100 lideranças filiando no partido. Algumas não estavam lá e trouxeram a filiação, o que mostra esse espírito que está tendo
participativo e das pessoas. E lembrando que o PSDB não tem governador e o PSDB não tem prefeito da capital. Quer dizer, assim, como que as pessoas estão vindo? Todo mundo pensa que está oferecendo alguma coisa, né? Você está oferecendo um fundo partidário, que é uma coisa que todo mundo acha que está aí. Assim, o Carlos Avalone está em cima de um fundo partidário lá distribuindo. O Carlos Avalone nunca recebeu um tostão de fundo partidário na história, porque o fundo partidário ele é muito direcionado a deputados federais, governador, senador, e nós não temos deputado federal no PSDB. Então, assim, vem um pouco de recurso, mas os recursos não são assim. Então, nós estamos trabalhando mesmo com política, estamos trabalhando mesmo com união, estamos trabalhando mesmo com perspectiva de assumir responsabilidades e participar do processo democrático. Desculpa, Pode falar, Panô. Temos de perspectiva ainda, deputado, em relação à federação e especialmente o PSDB, é possível fazer uma avaliação, uma projeção de quantos nomes tem essa possibilidade de se eleger aqui em Cuiabá e Várzea Grande? Eu acredito que em Cuiabá nós faremos 3 vereadores com a possibilidade de um quarto, dependendo de como nós vamos trabalhar a chapa daqui até a convenção. Que são política, ela não é só, né? Nós temos que incentivar todo mundo a ir para a rua. Nós temos que incentivar todo mundo a ir para a rua numa pré-campanha, fazendo só o que a justiça permite, né? Que é o trabalho que cada um já faz, é você se apresentar. Não pode pedir voto, mas você pode se apresentar, né? E nós temos que trabalhar um projeto de mídia social para todo mundo, a partir do momento que for permitido pela legislação. Então, assim, isso tudo é um trabalho que nós temos que fazer, que pode levar a fazer a 4ª vaga aqui em Cuiabá. Em Várzea Grande, nós vamos fazer 4, pelo tamanho da chapa que nós temos hoje no Cidadania e no PSDB, e estamos muito animados com isso. Assim, então vai ser um crescimento assim, em Cuiabá mais de 200%, e na Várzea Grande nós vamos aumentar, vamos dobrar a nossa participação. E lá vamos indicar o vice também. E aqui tem a minha pré-candidatura a prefeito em Cuiabá, que está colocada também. É isso que a gente queria falar nesse momento. 8h49, para quem está sintonizando agora na 95.9 FM, a gente está conversando com o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. O deputado, o senhor falou, né? O PSDB está conseguindo se articular, está conquistando números positivos aí nesse período de pré-campanha, sem ter um governo do estado, sem ter um prefeito aqui na capital, mas o senhor já contou aí também, a gente acompanha essa movimentação, tem a pré-candidatura do senhor colocada também aqui para disputa no Palácio Alencastro. Muita gente fica comentando, né, deputado? A gente fica acompanhando os burburinhos ali nos bastidores, o pessoal fala, não, mas a candidatura do Avalone não vai adiante, é só um balão de ensaio. O senhor acredita que, de uma maneira geral, deputado, existe um descrédito do PSDB aqui na capital, até em razão, acho que o último prefeito foi o Wilson, salvo engano. O que acontece que não estariam botando fé, vamos dizer assim, na candidatura do senhor? Ou seria uma rejeição ao nome do senhor? Ou o pessoal está muito, né? Esses nomes que estão mais em evidência há algum tempo acabam levando uma vantagem nesse momento? Como é que o senhor está pensando e acompanhando tudo isso, até com a experiência política que o senhor tem? Bom, na realidade, não é com o PSDB, é com qualquer outro partido. Você lembra que tem um pastor que foi também lançado o nome, começou a falar dele, sumiu de repente e ninguém fala mais dele. E ele continua como pré-candidato e está aí. O que está acontecendo com isso? Na realidade, o país está com uma polarização muito grande. Esquerda-direita. Tanto é que os candidatos hoje, os que estão colocados aí, tirando eu sou a única exceção de todos eles, não falam em proposta. Ninguém está discutindo Cuiabá. Você viu alguém falar sobre educação, sobre saúde, sobre desenvolvimento econômico, sobre as contas da prefeitura, ou você mete o pau no prefeito, que não é candidato, ou você quer saber quem vai ser o vice, como se vice ganhasse a eleição, ou você quer saber se é a direita ou é a esquerda que vai te apoiar. Como se não tivesse nada entre a direita e a esquerda, certo? Quer saber se é Lula, se é Bolsonaro, se é Mauro ou Emanuel, quer saber se é Lula ou Bolsonaro. Então, assim, a discussão está muito pobre, tá? E eu não me sinto nesta disputa. Eu estou na disputa das propostas. Eu estou na disputa dos problemas. Então eu sou o único que estou trazendo proposta. Sou o único que estou discutindo com os cuiabanos estas propostas. Vou dar um exemplo para você. Os pré-candidatos foram convidados para ir até pelo Muxirum, para ir na casa Barão de Melgaço, com toda
as pessoas que estão preocupadas com a questão do centro histórico de Cuiabá. Só eu fui como pré-candidato. 2 pré-candidatos mandaram representante e mais ninguém apareceu. Uma representatividade, ex-prefeito Rodrigues Palma, pessoas da maior representatividade literária, escritores, sociedade civil, lotado a Casa Barão do Melgaço. Um desrespeito total com quem estava querendo discutir com o Muxirum. Eu não só fui lá discutir o assunto, como eu levei uma proposta. O PSDB tem uma proposta para o Centro Histórico. Já discutiram desde 2016, que nós trabalhamos. Nossa proposta é levar para o Centro Histórico as instituições de ensino. Nós precisamos povoar o Centro Histórico, levar pessoas para lá. Que tá horrível, né, deputado? Ali, principalmente a região ali do Morro horrível, da Luz. Horrível. Então, mas eu levei uma proposta. Nós já conversamos com a Universidade Federal, nós já conversamos com o Sistema S, todos têm interesse, está faltando execução. Propusemos algumas leis, parte dela foi feita e aprovada pela Câmara, porque nós estamos discutindo isso em 2016. Então eu estou dando um exemplo claro. Eu estou discutindo as propostas. Se vocês acreditarem na candidatura de Carlos Avalone, do PSDB, a candidatura de Carlos Avalone do PSDB tem proposta. Eu não estou preocupado se o Bolsonaro vai me apoiar ou se o Lula vai me apoiar. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a proposta. Isolado nesse momento, talvez, deputado? Ou o senhor acha que está muito cedo ainda? Não começou esse processo de Primeiro está cedo. Não há dúvida que está cedo. Né? É uma coisa assim. E está cedo e parece que já está tarde para todo mundo, porque a campanha começou há 1 ano atrás, coisa que eu nunca vi. Né? Se você pegar o próprio governador Mauro Mendes, quando ele vai ser candidato a governador, a prefeito, qual que é a frase que você mais escuta dele? Antes do ano da eleição eu não converso sobre a eleição. Não sabe nem se ele é candidato. Aí, quando passa o ano, ele começa a dizer, antes da convenção eu não converso sobre a eleição. Porque é natural isso. Né? Você tem que eu sou deputado. Eu tenho que estar discutindo o que nós estávamos discutindo até agora, qual é o problema de Chapada, qual é o problema de todo lugar e tal. Todos os candidatos são deputados. Né? Não é uma exceção. Né? Quer dizer, então eu estou discutindo as questões totais. Quer dizer, assim, se você perguntar para mim, qual que é um grande problema que Cuiabá tem hoje? Hoje tem um problema que o Brasil tem, que é uma questão de saúde mental. Quem tem proposta para saúde mental em Cuiabá? Para Cuiabá, que é quem recebe o interior, que recebe tudo. Eu tenho uma proposta aprovada, eu coloquei uma emenda de 20 milhões no orçamento do Estado, 80 milhões no PPA para 4 anos, para discutir a saúde mental do Estado e principalmente de Cuiabá, que é uma pandemia hoje, essa questão da saúde mental. Então, eu estou desafiando todos a virem para uma discussão de Cuiabá. Para de bater no Emanuel, bate nos problemas de Cuiabá. O Emanuel não é mais candidato. O Emanuel deixa ele lá. Vamos discutir a nossa Cuiabá. Se tem buraco, qual que é a solução para os buracos? Se tem falta de água, qual que é a solução para a falta de água? Se tem problema de esgoto, qual que é a solução para o problema de esgoto? Porque, assim, eu estou visitando agora cidades que têm projetos importantes e diferentes. Em Palma, por exemplo, a prefeita do PSDB, ela tem um projeto para as mulheres que é uma linha de ônibus rosa no horário de 5 às 7 horas, que as mulheres são extremamente assediadas dentro dos ônibus, absurdamente assediadas dentro dos ônibus, entra um ônibus rosa que naquele momento só as mulheres entram, ou só as mulheres têm direito a tal. Então são coisas diferentes, talvez seja um exagero, mas vamos ver de que forma isso pode ser bom para cá. Lá em Guarulhos tem um projeto na área de saúde, que todo mundo fala da área de saúde daqui, mas quem vai assumir, quem vai entrar no lugar do Emanuel, que ele não vai estar mais lá, vai fazer o que com a saúde? Né? Você vai lá em Guarulhos montou uma estrutura onde o cidadão entra, ele tem a consulta, já faz o exame de laboratório se for necessário, faz o exame de imagem se for necessário e já sai encaminhamento para cirurgia se for necessário. Pergunta para um cara do bairro aqui, quando ele vai fazer tudo isso que eu falei aqui, quanto tempo demora? Até a cirurgia, às vezes 2 anos. O cara sai com a cirurgia marcada. Em um dia. Está atendendo 40 mil pessoas por dia. Eu estou indo lá ver. Mas assim, vamos parar com essa conversa pobre de saber quem apoia, quem não apoia. O governador tem um voto, o prefeito tem um voto, o Bolsonaro tem um voto, o Lula tem um voto, que é o dele. E nem é aqui, né, o resto é do povo, certo? Vamos conversar com o povo sobre os problemas de Cuiabá. Antes do deputado se despedir, dá para soltar esse áudio do seu Afonso aí? Ele tá falando que o único que tem proposta é ele, Panoc. Ele tá nos acompanhando lá do Ribeirão do Lipa. Se você quiser soltar na caixa, que o deputado tá sem fone, para que o deputado possa também se despedir da nossa audiência. Camila, Pedro e o entrevistado.
O único que tem proposta é o Afonso do Ribeirão. É trazer o Ministério da Saúde, deputado, e mostrar a esculhambação que está Cuiabá. O Ministério da Saúde. Isso é minha proposta. Isso sim eu tenho. E é correto. E é certo. Um bom dia para o senhor e toda a equipe. Tá aí, deputado Avalone. Aproveitando aí, o seu Afonso deixa muito claro, né, a insatisfação de muita gente, de uma parcela muito grande da população, principalmente com a saúde aqui da capital. O repórter está quase nos chamando, mas dá tempo do senhor se despedir, mandar um abraço também para o seu Afonso, para toda a nossa audiência. E obrigada mais uma vez, deputado, pela participação conosco. Eu que agradeço, Afonso. Na realidade, a saúde é um projeto SUS, né? O projeto SUS é tripartite. Já vem 50% dos recursos vem do Ministério da Saúde para fazer isso. E é por isso que se discute tanto a gestão do dinheiro. A saúde já está aqui dentro, o Ministério da Saúde já está aqui dentro e já repassa recurso para cá. Nós estamos discutindo justamente como utilizar bem esse recurso. Mas eu quero discutir com você e quero discutir com toda a sociedade justamente tudo isso que você colocou aí. E eu quero me despedir de vocês, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição de vocês para qualquer que seja o tema que seja de interesse dos seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigado, Depois deputado. eu vou me filiar, né, Pedro Panoc? Não vou me filiar agora, deputada. Eu sou fã do PSDB aqui, não escondo de ninguém. Não vou me que filiar beleza. agora, porque eu não vou me despedir aqui de todo mundo. Eles não querem me perder. Mas na Não, próxima nessa janela ainda não eleição, vai- Não, mas já me vamos- aguarde. a Vou deixar próxima- pra Maria agora. A próxima vez que você me chamar aqui, eu já venho com a ficha. Pode vir, Eu Café. vou Vou vir com me a filiar, ficha vou me daqui, preparar. tá bom? Vai que, né? Eu vou trazer mais ficha, porque vai que tem mais Traz gente mais que ficha, queira vai aqui. que tem mais né? gente. Eu não preciso. Mas... É, tem gente aqui que já tá afiliada, deputado. Mas eu vou me filiar em breve e aguarde. Vem aí, projetos futuros. Brincadeira, deputado. Olha, Obrigada. o Beto, o Beto 2-1, que é um amigão meu e tudo, ele fala que a origem dele, porque o sogro e o pai dele são do PSDB. É verdade. O sogro e o pai dele. Pai da Ele tá no Lana. partido errado, eu já falei pra ele. Não porque o partido seja ruim, é porque a origem dele é no PSDB. E ele tem que vir para o PSDB. Eu sempre faço convite ao Beto. Beto, volte às suas origens. Eu tenho até um vestido de tucano, né, Pedro Panoc? tem. O dia que eu for me filiar, eu já venho com esse vestido, deputado. Vamos combinar a próxima vez. Ai, ai. 9 horas em ponto, brincadeiras à parte.